Cara, o que acontece, bicho? Existem muitos professores... Aliás, na academia, no mundo, a hegemonia é dos neoclássicos na economia. Não é dos marxistas, dos keynesianos. Os neoclássicos é o que nós chamamos hoje de neoliberais, né? Sim, Alguma sim. coisa, sabe? São neoclássicos. A grande questão é que o Brasil tem uma característica no debate econômico, do debate público brasileiro e econômico. No Brasil, vamos esquecer o nome neoliberal, porque é muito rótulo. Vamos falar neoclássico, é um negócio mais bonito, Tudo neoclássico, bem. né? O economista neoclássico no Brasil, ele não se contente de ser neoclássico, ele tem que ser reacionário. Ao contrário dos Estados Unidos, isso eu acompanho, durante uns 2 anos da minha vida, acompanhei muito debate, André, no seio da ortodoxia americana. Ortodoxia são os neoclássicos. A ortodoxia americana, desde 2008, pelo menos, eu acho que até antes, tá falando o seguinte, maluco, a moeda pode deixar de ser neutra no curto prazo. O que significa a moeda deixar de ser neutra no curto prazo? O Estado pode intervir na economia para fins de retomada da atividade. Isso a ortodoxia americana já está assumindo há muito tempo. E no Brasil, não. No Brasil, eles não somente não assumem isso, como diz o contrário. Não, tem que ter mais reformas ainda. Tem que tirar mais do Estado ainda da economia. Ou seja, nós temos um pensamento, uma visão, a visão neoclássica de economia, o neoliberal, que é reacionária, é antipovo no Brasil. E nos Estados Unidos existem vários pensadores neoclássicos, que as pessoas, inclusive, acham que o Brasil que é de esquerda, o Paul Krugman, por exemplo, e outros, que são neoclássicos. Né? Mas são neoclássicos progressistas, entendeu? Sabe? Tem uma que visão. por si só já é uma distinção importante. Não, é uma distinção importante. De qual é o diagnóstico, quais são as prescrições. Sim, não é isso? Ou seja, eles são progressistas. É que a gente no Brasil acho que não. Posso provocar a discussão aqui com uma frase aqui? Claro. Acho que vai exatamente ao encontro do que você está dizendo e você vai, no embalo aqui, seguir a tua explanação. Roberto Campos, amplamente considerado talvez um dos grandes liberais aí, neoclássicos. Acho que você concorda que se encaixa nessa Depois, né? Ele foi keynesiano, né? Foi keynesiano, né? Bem lembrado. Foi keynesiano. Ele fundou o BNDES, inclusive. Eu queria que você, talvez, a partir dessa frase aqui, avaliasse, tentasse destrinchar ela e ver, pelo menos tentasse fazer um exercício de empatia, tentasse colocar no lugar dele. Por que ele pensa isso? Por que ele faz essa avaliação? Qual avaliação? A partir dessa frase aqui, abre aspas, o chamado neoliberalismo econômico do Brasil é um ente de ficção, só existente na cabeça de acadêmicos marxistas, demagogos políticos ou jornalistas desinformados. Masturbam-se com o perigo do inexistente, fecha aspas. A abertura financeira do Brasil na década de 90 foi uma política o quê? É marxista? A abertura financeira, o Brasil abriu sua conta de capitais na década de 90, ou seja, pode entrar e sair com dinheiro do Brasil na hora que quiser, do jeito que quiser, sem obrigação nenhuma de investir produtivo. Isso é uma abertura comercial, abertura financeira. Isso eu estou tentando aqui, eu vou estar, como eu disse, menos afirmações e mais provocações aqui para nortear a conversa. Eu tentando me colocar no lugar dele aqui para fazer o papel de advogado do diabo. Eu imagino, ele presumo que ele iria dizer a você, não, mas isso é condição sine qua non. O Brasil estava altamente fechado, emergindo de um regime autocrático ali do período militar e tinha que fazer o mínimo de reformas de base estruturantes para poder acessar as cadeias de comércio globais. E aí? E aí que quem fez o contrário do que o Roberto Campos acreditava deu certo. E quem fez o que o Roberto Campos acreditava deu errado. Brasil, México, Argentina abriu sua conta de capitais, privatizaram empresas estratégicas, né? Desregulamentaram o mercado de trabalho. Você considera alguma privatização feita nos idos dos anos 90 boa para o nosso atual estado de coisas? Eu posso apontar... Da telefonia, por exemplo? A telefonia é uma das caricaturas, tá? Por quê? Porque eu vou falar para você quais são as privatizações que o Elias faria, tá? Vou falar aqui. Vamos lá. Tá? Porque tem gente que fala que eu tenho que ser ministro da economia do Lula, porque assim, as brincadeiras. Eu não quero ser nada, pessoal. Tá? Meu ministro da economia do Lula, para mim, seria o André Roncalha. Mas as pessoas brincam comigo, né, com relação a isso. A telefonia existe um espantalho de que, olha, a Telesp tinha uma fila para X telefones, não sei o quê, e era muito caro, demorava... E é verdade. Então, quando abriu... imposto de renda... Não, tudo. e quando abriu abriu o mercado para a telefonia estrangeira, resolveu o problema de acesso ao telefone. É verdade. Uhum. Só que é o seguinte, não existe contradição com o que eu vou falar aqui. O sistema Telebrás, que é era um dos sistemas mais sofisticados do mundo em termos de telefonia,
produzia ciência e tecnologia aqui no Brasil. Essa produção de ciência e tecnologia ela foi destruída em prol de uma abertura comercial para a telefonia estrangeira, que essa empresa aqui, a Telebrás, já estava pronta para fazer. Por quê? Porque a tecnologia, existe um processo que o Schumpeter explica, que é o processo de difusão tecnológica. O Brasil estava entrando em um processo, já na década de 90, em que o passo seguinte desse processo, que todo que estou colocando aqui, de produção de ciência e tecnologia, se transformou aqui em difusão. Não, nós pegamos esse processo... Basicamente, você está dizendo que a gente teria o mesmo objetivo se a gente tivesse mantido... Com certeza. A mesma política. Com certeza. Com certeza. Nós destruímos uma empresa invejada, um sistema, tá? Invejado no mundo inteiro, que é a Telebrás, em troca da Telefônica de Espanha, em troca de uma série de empresas que vieram para cá, e a qualidade da telefonia então é uma maravilha no Brasil, né? Desde então, né? Todo mundo sabe disso, né? Mas pelo menos para difundir o acesso e contemplar o maior número de pessoas, você vê a ampla maioria maciça dos nossos mais pobres tem acesso. Mas tudo bem, mas deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu sou um homem de Estado, Elias. Justo. Então eu tenho que pensar como um homem de Estado. Então, como um homem de Estado... Homem de Estado, você quer dizer uma visão estatizante das coisas? Uma visão de Estado. De Estado. Okay. De Estado, tá? Ok, eu tenho que pensar no acesso das pessoas à telefonia, okay. Mas tenho que pensar no quão estratégico o que está por trás desse acesso, que é a tecnologia, que é a ciência por trás daquilo, para o Estado. Uhum. Esse é meu papel. Então, quando eu vou falar de privatização de telefonia com você aqui, eu falo não como consumidor de negócio, eu falo como homem de Estado. Como consumidor, eu posso ter uma opinião que eu quiser. Foi ótima a privatização e tal. Agora, como um homem de Estado, um servidor público que eu me vejo, eu chego à conclusão que foi uma tragédia. Porque nós nos desfizemos de um sistema que era invejado pelo mundo inteiro, em prol do que os neoclássicos chamam pela preferência individual dos consumidores, né? Que hoje você vê quanto que é uma conta de telefone no Brasil. Né? Elias, mas era um sistema falho. Lógico que era um sistema falho. Né? Lógico que era um sistema problemático. Com a sua burocracia. Tinham vários problemas. Mas que funcionou. Né? E que eu acredito, particularmente, o passo seguinte dela seria a difusão disso e ampliação desse tipo de serviço público para a massa, como é hoje. Qualquer um pode ter telefone hoje. Agora, é imperdoável você abrir mão de um sistema... Hoje, por exemplo, qual que é hoje a grande discussão no mundo? É dados, não é isso? Não é o novo petróleo do mundo? Dados. E nós abrimos mão de uma empresa que poderia coletar dados absurdamente que o sistema Telebrás. Em nome do quê mesmo? Né? Acho que essa é a primeira questão que eu queria colocar. Se eu quiser continuar a falar, eu continuo. Mas dados com qual finalidade? Se esses dados já são, em grande parte, compilados e acessíveis aos nossos governos? Os nossos dados... os dados do Brasil, o meu, o seu, é compilado pelos Estados Unidos. Google, Gmail, tal. Os nossos dados, eles são trabalhados, são elaborados, os algoritmos, fora do Brasil. E para os usuários de TikTok, cada vez um aplicativo cada vez mais abraçado e utilizado pelas camadas populares brasileiras, estão sob o domínio do Partido Comunista Chinês. Sim, o Partido Comunista da China. Está fazendo o papel deles. Eu teria o TikTok brasileiro e teria uma política agressiva de entrar no mercado chinês. Simples, eu não estou aqui para defender a China, não, meu amigo. Eu sou brasileiro. Sim. Eu teria um TikTok brasileiro. Né? Eu colocaria mentes brilhantes, engenheiros brilhantes para elaborar uma empresa dessa para tentar entrar na China, meu amigo. Bom, realmente.